Bom dia a todos. É um privilégio estarmos aqui mais uma manhã, sentados aqui no banquinho da Escola de Cristo. Que bom que o Senhor te acordou nesta manhã para você estar aqui. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. E é com esse sentimento que nós vamos dar início nesta manhã a esse culto de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos dar início, então, com duas orações. Bom dia, Marcelo. O seu som acho que está desligado. Desculpa. Bom dia. Bom dia. Então, nós vamos dar início, né, a esse momento com duas orações. Vamos orar, então. Aqueles que se puderem colocar de joelho, que nós nos coloquemos. Bondoso Deus, nós estamos felizes porque nesta manhã o Senhor nos chamou mais uma vez para sentarmos aqui no banquinho da sua escola, porque o Senhor ainda tem muito a nos ensinar. É um privilégio fazer parte desse povo que a cada manhã tem acordado, entrado nessa igreja virtual para ouvir a sua voz através dos seus mensageiros. Querido Jesus, fale conosco e nos ajude, Senhor, a fazer a tua vontade. Abençoe o teu servo que tu escolheste essa manhã. Abençoe, Senhor, as pessoas que ainda estão por entrar aqui na sala. Abençoe as que já entraram e aquelas também que vão ouvir mais tarde através do YouTube. Que o Senhor seja com cada um delas. Nós te pedimos, Senhor, que a nossa mente esteja clara para ouvirmos a tua voz neste momento. É com esse desejo ardente em nossos corações que nós, desde já, clamamos o batismo agora, nesta manhã, do Espírito Santo, para que nós possamos ouvirmos e compreendermos tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus, fica conosco. Amém. Amém. Paizinho querido, Deus bondoso, nós gostaríamos, Senhor Deus, de suplicar que o teu amado Filho Jesus, com aquele precioso sangue que verteu por nossa causa, Pai, possa interceder junto ao Pai agora, para que nos envie o Espírito, Pai querido, para que o nosso coração, como aqueles discípulos no caminho de Emaús, possam arder, Pai, enquanto a tua palavra é exposta. Que não fale o homem, mas fale o Senhor. Eu lhe peço, Senhor Deus, a guia do teu Santo Espírito para todos nós. Carecemos, Senhor Deus querido, do Espírito da verdade que foi prometido para nos conduzir a toda a verdade. Carecemos que esta palavra que criou todo o universo do nada, apenas o Senhor falou e tudo apareceu. A mesma palavra que disse, quero ser limpo, e o leproso ficou limpo. A mesma palavra que diz para o morto, saia, Lázaro. Nós te pedimos, Senhor Deus, que nos ressuscite agora com a tua palavra, que nos cure com a tua palavra, que a tua verdade nos santifique, como Jesus orou em João 17:17. Paizinho querido, que a tua palavra aumente a nossa fé, pois escrito está, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Quantas promessas, Senhor Deus, advêm da tua palavra. Pedimos agora que a palavra viva, o Espírito de Cristo, nos seja outorgado pelo Santo Espírito, nos batizando, Senhor Deus querido, com o teu Santo Espírito. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Marcelo, a boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia a todos os irmãozinhos. Eu tenho orado para que não venha falar nada que não seja da vontade de Deus, porque são assuntos que são delicados, são assuntos que tratam muito de particularidades,
apesar de serem mensagens para a sua igreja, nós sabemos que Deus trata conosco também individualmente, né? Cada um responderá por si mesmo, cada um tem uma história, cada um tem um contexto, cada um tem um tempo de preparo, de entrega, de resposta a Deus. Então, não apresentamos nada aqui como parâmetro, como uma regra fixa nas próprias leis de saúde. Ellen White dá os princípios, mas diz que cada um deve observar as reações do seu corpo, estudar a forma mais correta para si mesmo, sem abandonar os princípios. E hoje nós vamos tratar de um tema aqui dentro do nosso estudo da saída do exílio, que a nossa proposta aqui desde o primeiro dia foi trabalharmos com os tipos, com os exemplos do primeiro cativeiro, que foi a saída do Egito para Canaã, e agora a saída de Babilônia, porque nós temos em Apocalipse 17 uma Babilônia mística, nós temos em Apocalipse 16 o secamento do rio Eufrates, tudo indicando que essas imagens, o vidente de Patmos tirou, como Paulo disse, dessas figuras que aconteceram com o povo de Deus, e Ellen White nos garante que vai se repetir nos últimos dias na igreja. Então, eu gostaria de iniciar hoje com Jeremias 29, verso 11 a 13. Essa passagem, no verso 10, Deus trata com eles dos 70 anos de cativeiro, prometendo que ele iria visitar as nações que os despojaram, que os escravizaram. Então, o que ocorre? A promessa de Deus a Jeremias é que Deus vai punir aquela nação que escravizou eles, que perseguia eles. Nós sabemos que a Babilônia mística será destruída no final dos tempos. Deus vai permitir que ela persiga seu povo, oprima seu povo, né? O chifre pequeno vai fazer e acontecer, mas Daniel 7 traz três vezes o chifre pequeno oprimindo o povo de Deus, falando blasfêmia, prosperando. Mas na sequência dessas 3 vezes, em cada uma delas, aparece o juízo, porque lá assentou-se o ancião de dias, abriram-se os livros, o filho do homem veio nas nuvens, se dirigiu ao ancião de dias, que é Jesus comparecendo no lugar santíssimo, e logo depois do juízo, os santos herdam o reino. Então, tipologicamente, casa certinho com o remanescente final. Nós teremos aí, então, dias difíceis para este mundo, porque tocam na menina dos olhos. Lá em Jeremias, Deus diz, porque quem toca em você está tocando na menina dos meus olhos. Muitas vezes essa passagem é aplicada à igreja, né, como um todo, como a igreja adventista, né, as meninas dos olhos, como o povo no tempo de Jeremias, templo do Senhor, mas essa passagem é aplicada ao remanescente. Então, eu estou aí dando um contexto dos versos anteriores, de Jeremias 29, 11 a 13. Os versos anteriores, Deus está prometendo que vai punir as nações que nos oprimirem. E no verso 14 em diante, ele fala sobre a menina dos olhos, que é o remanescente. Então, vamos ler aqui a partir do verso 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, que esperais. Verso 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim. É o que nós estamos fazendo, irmãos. E eu vos ouvirei. Olha que promessa maravilhosa. E buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes com todo o vosso coração. Seguindo a sequência nossa aí do livro Profetas e Reis, Ellen White diz assim, graças ao favor que lhes fora mostrado por Ciro, lembram? Ciro secou o rio Eufrates, encontrou as portas abertas, ele foi o cumprimento de uma profecia de Isaías dada mais de 200 anos antes dele aparecer ali em Babilônia, em Isaías 44, no finalzinho de 44 e iníciozinho de 45. Deus secaria os rios, Deus tomaria Ciro, seu ungido pela mão, secaria os rios, abriria as portas diante dele. E agora que isso ocorreu, Ciro, conhecedor da profecia, no seu decreto, está lá em Esdras 1, ele
favorece o povo de Deus, cita o Deus Altíssimo, é um homem convertido. E aqui diz, aproximadamente 50 mil dos filhos do cativeiro tinham tirado vantagem do decreto que lhes permitia voltar para Jerusalém. Esses, entretanto, olha que coisa triste, irmãos, esses, entretanto, em comparação com as centenas de milhares espalhados através das províncias da Medopérsia, eram apenas um simples remanescente. Estão vendo aí o contexto do remanescente? A grande maioria dos israelitas tinha escolhido permanecer na terra do seu exílio, antes que enfrentar as durezas da jornada de retorno e o restabelecimento de suas desoladas cidades e lares. Irmãos, entendam, Deus vai estar nos oportunizando um tempo, mas só o remanescente vai atender o chamado de Deus e vai buscá-lo de todo o coração, porque o caminho de retorno, nós não estamos estudando aqui reforma e reavivamento, retorno, o caminho de retorno é duro, o caminho de retorno é uma jornada que vai nos mostrar um caminho desolado, que Jerusalém estava desolada, uma coisa não atrativa terrenamente falando. Nós vamos ter perdas sociais, de convívio familiar, de vida social, de sair para comer fora com os amigos, de frequentar lugares. Então, esse remanescente era, em comparação às centenas de milhares, era quase nada. Ela diz assim, a grande maioria dos israelitas tinha escolhido permanecer na terra do exílio, do que enfrentar as durezas da jornada. A jornada daqui para frente, irmãos, eu sinto muito dizer, mas é o que Cristo falou, vai ficar cada vez mais estreito. E ela diz assim, uma vintena ou mais de anos havia passado quando um segundo decreto, tão favorável quanto o primeiro, foi baixado por Dario, o rei que governava então. Não é o primeiro Dario, esse aqui é o Dario Estapes. Dario governou, quando destruiu Babilônia, o general era Ciro, mas quem governou foi Dario. E esse Dario governou cerca de 1 ano e meio, quase 2. E aí Ciro ficou 7 anos no trono depois de Dario. E depois Cambises, o filho de Ciro, mais 7 anos. Ou seja, quase uma vintena de anos, quase 20 anos, diz Ellen White. Saiu um segundo decreto. O rei que governava então era Dario Estapes, e assim proveu Deus, olha bem, irmãos, assim proveu Deus em sua misericórdia outra oportunidade para os judeus da Medopérsia, a fim de que voltassem à terra de seus ancestrais. Repararam aí a tristeza da história? Apenas um pequeno número comparado com os milhares. Às vezes a gente fala assim, desculpa, às vezes a gente fala assim, nós somos 22 milhões de adventistas no mundo, mas existem muitos escritos de Ellen White que mostram que, infelizmente, às vezes tem um texto que ela diz assim, nenhum entre 20 encontram-se preparados mais do que Satanás para a segunda vinda de Jesus. Só que quando ela fala nenhum entre 20, que daria menos de 5%, ela não está falando da totalidade dos adventistas, ela está falando das virgens prudentes. Lembram? As virgens prudentes é aquelas que estavam se preparando. E nesse contexto ela diz, nenhum entre 20. Eu quero que vocês abram comigo Isaías 10, 22. Será que Ellen White está exagerando? Será que aqui na história poderia se repetir? Porque ela está citando uma história verdadeira. Uma história que aconteceu, que o povo de Deus preferiu permanecer do que entrar em um caminho estreito. Lá, quando Deus providenciou 2 decretos para eles saírem daquelas cidades. Bem, Isaías 10, 22 diz assim, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Triste, né, irmãos? Ainda que Israel seja como a areia do mar. Você já tentou contar 22 milhões de pessoas? Somos 22 milhões de adventistas. Como a areia do mar. Mas ela diz, Isaías diz, só um remanescente dele se converterá. E Ellen White continua lá,
na página 588 ainda. Ela diz, olha o que Deus previu para o seu povo. Aqui diz assim, estão me ouvindo aí? Está dando para ouvir? Sim. É porque apareceu uma mensagem para mim aqui, eu pensei que eu tinha desconectado. Não cortou Não, nada, não, não. sim. Beleza. O Senhor previra os tempos turbulentos que se seguiriam durante o reinado de Xerxes, o Assuero do tempo de Ester. E ele não somente operou uma mudança de sentimentos no coração dos homens em autoridade, mas inspirou também Zacarias a que se empenhasse com os exilados para que voltassem. Irmãos, Deus prevendo o decreto de Amã, vocês conhecem a história da época de Ester, um decreto de morte para o povo de Deus. Deus prevendo isso, todas as dificuldades que seu povo iria passar, ele providenciou 2 decretos de libertação. O primeiro com Ciro, o segundo 20 anos depois com Dario. Mas o povo não se animou a sair. Ela ainda cita aqui que Deus mandou profetas. Nós temos o Espírito de Profecia. Cantamos agora o que nós cantamos? Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que o nosso povo deve tirar suas famílias da cidade para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Livros, eventos finais, 99. Eles tiveram a mesma experiência. O profeta Zacarias disse para eles assim, olá, fugi agora da terra do norte, porque eu vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te tu, que habitas com a filha de Babilônia. Por que, irmãos, nós vamos habitar com os babilônicos? Por que nós não vamos entender que aqui Zacarias está citando os 4 ventos e lá na ilha de Patmos, João em Apocalipse tira essa visão dos 4 ventos, que Deus está para soltar os 4 ventos. Mas, irmãos, misericórdia de Deus, que Jesus ainda tem dito do lado do Pai, meu sangue, Pai, conceda-lhes ainda tempo. E um anjo poderoso, irmãos, saiu da presença de Jesus no Santíssimo e foi aos 4 anjos que seguram os 4 ventos e disse, segure ainda, porque não estão selados todos os filhos de Deus. Deus está trabalhando para fazer o selamento no nosso coração, irmãos. Não podemos resistir a essa obra. Ele está nos chamando ao arrevamento e reforma. Reforma de vestuário, reforma da música, reforma de alimentação, reforma da educação, reforma de alimentação, reforma do ambiente aonde vivemos. E ele está dizendo, fugi da terra do norte. Patriarcas e Profetas 588, página 589. Ellen White cita as palavras de Zacarias. E ela diz assim, era ainda o propósito de Deus, do Senhor, como tinha sido desde o início o propósito de Deus, que seu povo fosse um louvor na terra, para a glória do seu nome. Nós não estamos estudando aqui o retorno da glória, o retorno do domínio, que Deus quer inundar o mundo com a sua glória através das nossas vidas transformadas, através do seu Espírito habitando em nós, trazendo a natureza divina, e a gente possa refletir o caráter de Deus, que a glória de Deus é o seu caráter. É a promessa da chuva serôdia, irmãos. Apocalipse 18, 1-3, eu tenho citado aqui. Durante os longos anos do seu exílio, ele lhes havia dado muitas oportunidades de retornar à sua obediência a ele. Vamos retornar à obediência total ao Senhor, irmãos. Em tudo que ele tem nos mostrado, o caminho é realmente estreito. Olhando para ele, muitos lá em Babilônia disseram não. Mas alguns tinham escolhido ouvir, ela diz, e aprender. Outros tinham encontrado salvação em meio de aflições. Vai vir, nós estamos na página 600. Outros tinham, 599 ainda. Outros tinham encontrado salvação em meio de aflições. Crisol. Deus não mandou uma lição para a gente inteirinha sobre o crisol? Muitos desses deviam ser contados entre o remanescente que retornaria. Então, irmãos, se nós passarmos por crisol,
Hebreus 12 diz que Deus está nos tratando como filhos legítimos e não como bastardo. O bastardo, o pai não disciplina. Lá em Apocalipse 3, verso 19, na mensagem para a Laodiceia, ele diz assim: eu disciplino e repreendo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, irmãos, as aflições, o crisol, Deus mandou para aquele povo naquele tempo também, e muitos foram aperfeiçoados nas aflições. Ela continua: o grande número, entretanto, dos que deixaram de responder ao decreto de Ciro permaneceram insusceptíveis a posteriores influências. O que ela está dizendo? Quem endureceu o coração para o chamado arrebatamento e reforma, naquele primeiro chamado de Ciro, naquela primeira libertação, permaneceram insusceptíveis a posteriores influências. Novas influências, novos apelos, não entenderam, o coração enrijeceu. E mesmo quando Zacarias os advertiu a que fugissem de Babilônia sem mais delongas, eles não deram ouvidos ao convite. Aqueles judeus que haviam deixado de atender a mensagem para fugir foram chamados a enfrentar terrível crise. Amado Salvador, irmãos, mesmo assim ele trabalhou com aquele povo, mesmo assim permaneceu gente fiel lá, como Mardoqueu, como Esther. O título desse capítulo, irmãos, é Nos Dias de Esther, Profetas e Reis. Então, irmãos, tiveram que enfrentar, nós temos a escolha hoje. Queremos passar os apertos dos 4 ventos soltos, do decreto dominical, ou queremos andar em um caminho estreito, um caminho não tão aprazível? Bem, diz assim ela: tendo recusado tomar vantagem do caminho de escape que Deus havia provido, foram agora postos face a face com a morte. Página 600. Então, irmãos, nós sabemos que isso é tipológico. Nós lemos aí, cantamos, né? Eu vou ler de novo aqui a passagem de Eventos Finais, página 99, de Eventos Finais, e também está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 141. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que o nosso povo deve tirar suas famílias da cidade para o campo, onde poderão cultivar o seu próprio mantimento. Comida na cidade vai estar contaminada, os alimentos vão estar bonitos, mas sem nutrientes, porque os homens, falcatulamente, eles ambiciosamente, eu moro aqui em região rural, quem não é orgânico, eu que sou orgânico, eles usam tudo quanto é aditivo químico para poder a cenoura ficar bonita, o tomate, mas não tem nutrientes, além de ter um monte de pesticida e agrotóxico. Onde poderão cultivar o seu próprio mantimento, mas não é só por isso, não. Pois no futuro, o problema de comprar e vender será bem sério. Ela está falando do decreto dominical. Ela está falando no futuro. Ela não está dizendo assim, quando acontecer o decreto dominical, vocês devem sair da cidade. Não é o que ela está dizendo. Ela está dizendo repetidas vezes, como aconteceu com eles lá. O decreto de Ciro, o decreto de Dario, o chamado de Zacarias, repetidas vezes, o Senhor deu instruções para que eles saíssem de Babilônia. E na saída de Babilônia não é sair da igreja adventista, sair de Babilônia é sair do convívio das cidades, grandes principalmente, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Então, esse chamado é antes do decreto dominical. Muitos têm dito, é só depois do decreto dominical, você vai comprar o que terra, que implemento, que ferramenta, como é que vai dar tempo para você aprender a mexer com a agricultura e ter experiência com a terra? Quando sair o decreto dominical, você não compra nem semente. Bem, e quanto tempo vai levar para a sua terra começar a produzir comida, se você não vai poder comprar e vender? Bem, devemos começar agora, ela diz, a atender às instruções que frequentemente nos têm sido dadas, sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da influência dos inimigos. Mensagem Escolhida, volume 2, página 141, Eventos Finais, página 99. Então, ela diz assim, voltando lá a Patriarcas e Profetas, página 605 agora. O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus. Ela está falando do fim do tempo. Agora para nós.
será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Então, aqueles que não tomaram vantagem dos 2 chamados, mais o de Zacarias, dos decretos anteriores, para saírem lá, ela diz, o decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Será que no nosso meio também vai haver o chamado para sair das cidades e vai haver uma resistência? Ela diz, hoje os inimigos da verdadeira igreja, que é a igreja adventista do 7º dia, os inimigos, lembra que eles tinham amigos que queriam construir o templo com eles, participar do culto com eles, que eram irmãos na fé, os samaritanos, aqueles vizinhos que estavam ali, aquela mistura de gente, se ofereceram, mas depois perseguiram e contrataram no meio do povo de Deus conselheiros para enfraquecer a mão daqueles que estavam reconstruindo o templo, daqueles que estavam reconstruindo os muros depois com Neemias. Ora, o templo nós já sabemos, é o templo da alma, é arrevamento e reforma, é restauração do caráter e do corpo onde habita o Espírito Santo, para que seja manifestado a glória de Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Existem pessoas no nosso meio que estão enfraquecendo a mão daqueles que estão levando a mensagem de saúde, que estão enfraquecendo a mão daqueles que estão levando a mensagem de reforma do vestuário, reforma da música, saída para o campo. Eu não estou falando aqui para sair igual um doido, mas vamos ver aqui o contexto. Sair igual um doido para o campo, não, irmão. No desespero, não. Tem orientações aqui. Mas nós temos, infelizmente, no nosso meio, vozes que se levantam para enfraquecer o povo. Nós vamos ver aqui de onde vem essa voz. E aqui diz o seguinte, os inimigos da verdadeira igreja não são os nossos irmãos evangélicos, são nossos inimigos. O sistema babilônico, a mãe com as filhinhas, esse sistema de liderança cristã apostatada, é que são nossos inimigos, não o povo de Deus que está lá. Porque a maior parte do povo de Deus está lá, não está na igreja adventista. E ela diz assim, veem no pequeno grupo de guardadores do sábado um Mardoqueu à porta. Então, o mesmo ódio manifestado por Mardoqueu e aos judeus se revelará de novo. A reverência do povo de Deus por sua lei é uma constante repreensão aos que têm deixado o temor do Senhor e estão pisando o seu sábado. E ela, agora, irmãos, 70 anos depois do primeiro grupo, ou seja, 50 anos depois do segundo grupo, um terceiro grupo foi chamado para sair de Babilônia, sair do cativeiro e vir para Jerusalém. Agora com Esdras. E Esdras, ela diz, página 612, Esdras havia esperado, olha o que Esdras esperava, que um grande número retornasse a Jerusalém, mas o número dos que responderam ao chamado era desapontadoramente pequeno. Isaías 10, 22 está certo. E a mesma coisa aconteceu agora, no terceiro chamado. O grupo era desapontadoramente pequeno. Muitos, olha o motivo, muitos que haviam adquirido casas e terras não tinham desejo de sacrificar essas posses. Eles amavam a tranquilidade e o conforto e sentiam-se satisfeitos por permanecer. Irmãos, eu tinha um emprego público de 27 anos, eu tenho 38 anos de contribuição, estava esperando minha aposentadoria, morava em uma casa, em um condomínio fechado, retirado da cidade, com mais de 400 metros quadrados, um terreno de mais de 1.000 metros quadrados, tudo de bom, vários carros zero na garagem, trocando de carro zero, 5 empregos, irmão. Não tinha tempo para nada, 5 empregos. E estava me estabelecendo ali, achando que era a bênção de Deus, porque no passado havia sido muito perseguido por questão de perder empregos por conta do sábado, e muitas dificuldades, e eu tinha oportunidade nesse emprego público de receber muitas vantagens financeiras, altas vantagens financeiras. Então, eu achava que eu era um filho fiel de Deus, porque eu não levava suborno, não levava dinheiro errado. Estava trabalhando com as minhas mãos e Deus estava fazendo prosperar. Mas, irmãos, tinha sido uma pedra de tropeço para tudo, para reforma de saúde, para tempo de comunhão com Deus. E nós começamos as mudanças lá em 2004, na cidade. Na cidade mesmo. Não esperamos as circunstâncias mudarem. As circunstâncias não precisam mudar, elas não vão fazer, sinais e maravilhas não vão fazer diferença.
nós precisamos restabelecer o altar do Senhor em nossas casas, no culto matinal, no culto vespertino, mesmo morando na cidade. Mesmo que um cônjuge seja fiel e o outro não. Nós não temos desculpas às reformas de saúde, porque Deus vai preparando a mente. Porque precisa muita sabedoria para sair para o campo. Não é sair assim de qualquer maneira, nem retardar muito, planejar demais e querer ter tudo na mão, de maneira que não dependa de nada, ou que tenha todos os sinais e todos os avisos. Deus não vai mandar todos. Ele permite a dúvida para que a gente exerça fé nas evidências as providências que ele já colocou no nosso caminho. Então, olha só, irmãos, eles amaram a comodidade. E aqui ela diz assim, olha, não tinham desejo de sacrificar essas posses. Eles amavam a tranquilidade e o conforto e sentiam-se satisfeitos por permanecer. Seu exemplo provou-se um embaraço a outros que de outra forma teriam escolhido lançar a sorte com os que estavam avançando pela fé. Irmãos, o justo viverá pela fé. Não fé nos homens. Salmo 118, verso 6 diz que é melhor confiar no Senhor do que pôr sua confiança nos homens. E Jeremias 17, 5 diz, maldito o homem que confia no homem. E o verso 9 diz, maldito aquele que confia no seu próprio coração. Não espere os seus sentimentos. A escolha de fazer a vontade de Deus segue 4 passos. Existe na palavra de Deus uma revelação dizendo que você deve sair da cidade? Sim. Existe uma necessidade? Você está vendo conflitos? Você está vendo aí que vão haver paralisações, greve, desabastecimento da cidade? Vocês estão vendo a imoralidade prosperar na cidade? Então, existe uma revelação na palavra. É o primeiro passo, você tem que consultar. Existe uma necessidade visível. O terceiro passo, irmãos, Deus deu para você providências e evidências que é para você sair agora? É o terceiro passo. E o último passo, você está sentindo no seu coração, é a última coisa que você tem que consultar. Porque Jesus, lá no Getsema, diz, Pai, não como eu estou sentindo no meu coração, não como eu quero, mas como tu queres. Seguir o coração é perigoso, irmãos. É por isso que o inimigo, através do existencialismo, tem colocado doutrinas, mensagens, músicas no nosso meio, que falam para você ter uma experiência, um sentimento. Você precisa sentir. Leia o Testemunhos para a Igreja, volume 1, a experiência de Ellen White, que ela quase enlouqueceu, esperando ter um sentir. Leiam Primeiros Escritos, capítulo Oração e Fé, 1,5 página, que ela vai mostrar lá que a fé não é um sentimento. Então, irmãos, não espere o sentir, seu coração pode estar te enganando. Mas, olha, tem passos a serem cumpridos. Você precisa ver a revelação da palavra de Deus, a necessidade. Você precisa ver as evidências e providências que Deus está tomando para que você saia. E precisa fazer um planejamento para não escandalizar. E aqui diz o seguinte, seu exemplo provou-se um embaraço para outros. Muitos vão se ajuntar. A maioria está achando que isso é fanatismo. A maioria não está indo. E esse exemplo fez com que outros se embaraçassem. E aí o que acontece? Aqui ela segue. Esdras, ao olhar o grupo reunido, ficou surpreso. Ouçam bem, irmãos. Esdras, aquele pequenino grupo, ele já ficou espantado porque era muito pouco. Ao olhar o grupo reunido, ficou surpreso por não ver entre eles nenhum dos filhos de Levi, nenhum dos levitas. Vocês sabem a função dos levitas? Nenhum dos levitas, os chefes do povo, os líderes espirituais, nenhum estava naquele grupo. E ela diz assim, onde estavam os membros da tribo que tinha sido posta de lado para o sagrado serviço do templo? Ao chamado, quem está do lado do Senhor, os levitas deviam ter sido os primeiros a responder. Durante o cativeiro, como também depois, tinham-se-lhes concedidos muitos privilégios. Os levitas, durante o cativeiro e depois, tinham recebido muitos privilégios. Ela diz aqui, eles haviam desfrutado a mais plena liberdade para ministrar as necessidades espirituais de seus irmãos no exílio. Sinagogas tinham sido construídas, nas quais os sacerdotes dirigiam o culto de Deus e instruíam o povo. A observância do sábado e a prática dos sagrados ritos peculiares à fé judaica
tinham sido permitidos livremente. É o tempo que nós estamos vivendo. Podemos guardar o sábado, estamos construindo igrejas, mas estamos nos ajuntando em Babilônia, mística. Estamos vivendo entre os incrédulos, com toda a influência maléfica em torno de nós e nossos filhos. E aí ela diz assim, olha, havia urgente necessidade de homens de Deus para atuar como ensinadores do povo. Esse povo que saísse de lá, sem nenhum levita, quem ia instruir esse povo na palavra de Deus? Quem iria admoestar? Quem iria orientar? Havia necessidade de levitas e Deus estava apelando para eles. Chegara o tempo, diz ela, página 614. Veja se não se aplica a nós. Chegara o tempo em que seria perigoso para eles a permanência por mais tempo no meio de influências pagãs. Em vista dessas condições modificadas, os sacerdotes em Babilônia deviam ter sido ligeiros em discernir na promulgação do decreto um chamado especial a eles para que retornassem para Jerusalém. Irmãos, muitas coisas têm acontecido no nosso mundo. Ecumenismo, movimentações econômicas, que estão falas do Papa, encontros ecumênicos, a fala ambiental que está conclamando o mundo para um dia limpo. Ao invés de nós termos um lockdown de um mês, um lockdown por semana. Adivinha qual é o dia que eles estão escolhendo, irmãos? Para que o planeta se recupere, as famílias se recuperem, a economia se recupere. É o domingo. E ela diz aqui, essas modificações políticas que estavam acontecendo, o decreto de Ciro, o decreto de Dario, Deus estava dando para que os líderes religiosos, os levitas, os sacerdotes babilônicos deviam ter sido ligeiros em discernir nessas promulgações um chamado especial para que eles retornassem para Jerusalém. Irmãos, andando com meu filhinho no colo na cidade, enquanto estava na cidade, ele está com 14 anos, minha filha está com 22. Enquanto a gente estava andando lá e eles pequenininhos, né, minha filha estava mais velha um pouco, mas o bichinho estava de colo, a presença cada vez mais ativa de atrevimento dos homossexuais em andarem de mãos dadas, se beijando em praças, em shopping center. Tudo aquilo na minha mente, irmãos. Eu levei desde 2010 tentando sair, vendendo o que tinha, larguei logo de cara. Lá atrás, em 2004, os empregos todos fiquei com um só. As mudanças foram progressivas, mas a angústia cada vez era maior de ver a impiedade, a imoralidade, a violência, tudo de ruim. Não dava para ir na casa de um irmão da igreja, de um parente, que todo mundo estava com a televisão ligada. Eu tenho 27 anos de casado, nós nunca tivemos televisão em casa. Tudo exposto ali, indiferentemente na frente das crianças. E a gente fica difícil até de visitar os outros, porque vai visitar como? Então, o que acontece, irmãos? As influências pagãs, a permanência por mais tempo é um risco para o povo de Deus. E ela diz aqui, ó, os filhos de Levi falharam no momento em que a influência de uma decisão de acompanhar seus irmãos teria levado outros a seguir-lhes o exemplo. O que está acontecendo hoje? Muitas vezes que a oposição à reforma de saúde, a reforma da música, a reforma de vestuário da modéstia cristã, da vida no campo, a reforma educacional, tem sido resistida pelos próprios levitas, que de outra forma, se não tivessem falhado aqueles lá e hoje, influenciariam o povo a tomar uma decisão firme ao lado de Cristo. Deus ainda quer realizar o seu propósito, diz Ellen White aqui no Patriarcas e Profetas, em manifestar a sua glória através dos seus filhos. E ele tem um projeto, irmãos, chama-se Arrebamento e Reforma. Passo a passo ele está levando o seu povo. Um pequeno número tem atendido ao chamado. É difícil, é muito difícil. Esse emprego meu, que era a minha única e última renda, né? E tiveram várias reformas da Previdência que me tomaram 30 meses aqui, mais outro tempo lá. E agora, por último, em 2019, mais 7 anos
foram jogados em cima, e a gente finalmente já tinha saído, mesmo trabalhando. Eu tinha que vir da cidade, tirar plantão e voltar para o campo, cuidar do sítio. E era um sítio alugado, eu não tinha condições, porque as mudanças econômicas de renda foram feitas, mas os compromissos continuaram, né? Então o dinheiro não entrava, mas as despesas foram consumindo nossas reservas, e a gente esperava que tivesse uma condição financeira para ir para o campo. E eu falei com a minha esposa, e a gente estava orando. Um dia eu encontrei as caixas todas com a mudança já preparada. Eu falei, nós vamos mudar para onde, esposa? E ela disse, olha, Deus vai prover. E eu falei, olha, a gente está procurando um sítio para alugar, já tem 2 anos, na nossa região aqui, para que eu continuasse trabalhando, eu tinha que alugar lá na região. Então eu falei, vamos procurar onde Deus mostrar, nós vamos. E Deus abriu as portas para a gente alugar um sítio. Moramos 2 anos em um sítio alugado. E aí depois Deus providenciou a venda do nosso imóvel, para a gente comprar a nossa própria terra. Mas muito antes, logo nos primeiros meses que eu mudei para o campo, eu tomei a decisão de largar meu emprego. Não estou dizendo aqui para ninguém largar o emprego. Cada um vai ter a sua experiência, cada um vai ver a revelação na palavra de Deus, vai ver as circunstâncias, vai ver as providências e evidências que Deus vai dar, e depois vai ver o que Deus está mostrando no seu coração. Mas, irmãos, eu não me arrependo de nada, foi uma bênção cada vez maior do que a outra. Quando a gente dá os passos que Deus pede, na reforma de saúde, muitos já devem ter sentido isso. Você luta ali, e aí Deus faz um milagre, tira aquele gosto, tira aquela dúvida, aquela incerteza, e Deus te fortalece no caminho e diz, eu te ajudo, filho, eu estou contigo. Então, irmãos, o exemplo dos filhos de Levi exerceram uma influência, o exemplo daqueles que haviam prosperado exerceram uma influência negativa para que aquele grupo fosse decepcionantemente pequeno. Mas Isaías 10, 22 já diz que ainda que Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente salvará. E aqui diz o seguinte, eles seriam protegidos, ouçam bem, ao saírem de lá, eles seriam como ovelhas no meio de chacais. Mas ela diz aqui na página 616, eles seriam protegidos exclusivamente pelo conservar diante de si a lei do Senhor, esforçando-se por obedecê-la. Não há outro método. Assim foi lá quando Balaão quis amaldiçoar o povo de Deus, enquanto Israel permanece em obediência aos reclamos de Deus. Ninguém pode tocar na menina dos olhos. A menina dos olhos, irmãos, não é a igreja. A menina dos olhos é o remanescente. Leiam lá em Profetas e Reis, Ellen White vai botar essa passagem lá de Jeremias que eu falei, quem toca em vocês, toca na menina dos meus olhos. Ela fala que essa passagem, tanto é que o verso anterior diz assim, 70 anos vocês vão passar em cativeiro, mas quando vocês saírem, porque a mensagem de proteção, a mensagem de que quem tocar em vocês tocou na menina dos meus olhos, é uma mensagem para aqueles que depois do cativeiro babilônico saíssem. Então, a menina dos olhos é o remanescente, né? É o remanescente fiel. E proteção não significa que você não vai passar por aflição, por angústia. No primeiro e segundo ano foi terrível, nós fomos despejados com 1 mês que nós mudamos para esse primeiro sítio. No segundo sítio, a casa, com 1 semana depois que a gente saiu, com chuva, a casa estava verde, de limo, era um lugar úmido, frio demais, nós viemos de um lugar quente para um lugar frio na montanha, sem experiência. Então é necessário preparo. Ela diz assim, a bênção de Deus, olhem bem, agora vai o ponto de equilíbrio, página 616, a bênção de Deus, entretanto, não tornava medidas de prudência desnecessárias. Então, ela está dizendo, a bênção de Deus, a promessa que Deus vai te abençoar nessa jornada, não significa que a gente não deve andar com prudência, fazer planejamento inteligente. Esdras fez um planejamento para eles saírem. Oraram, buscaram que os bens fossem divididos em um grupo, tomou providências. Nós devemos tomar providências para a saída. Não é sair das cidades loucamente. Um passo vocês estão dando, buscando a Deus de madrugada, buscando a verdade, a palavra. Estão buscando a reforma de saúde. Continuem andando, Deus vai mostrando o caminho. Ele vai dando as evidências. Estudem sobre a vida de Ló em Profetas e Reis, Patriarcas e Profetas.
como que ele perdeu sua família pela influência dos mundanos. Ou vocês acham que os anjos chegaram lá? Por que a Bíblia relata que os anjos chegaram lá ao entardecer? À noitinha quase. E saíram de lá amanhecendo. Porque Ló passou a noite toda procurando suas filhas, seus filhos, seus genros, suas noras, tentando convencer sua família, seus trabalhadores, seus parentes. Ninguém quis sair, irmãos. A influência. E as próprias filhas de Ló que saíram com ele estavam tão loucamente desvirtuadas. Irmãos, nós estamos embotados com o pecado. Quanta coisa, às vezes eu acordo de madrugada chorando. Arrogância, muitas vezes. Orgulho, impaciência e muitas outras coisas que a gente nem mais... A gente pensa que pecado é você comer isso, fazer aquilo outro, e imoralidade. Mas não, irmãos. Tem pecados do coração que são muito sutis. E só quando você vai andando na luz que Deus vai dando, porque a santificação, eu falei ontem aqui, ela é assim. Você não se sente mais santo que os outros. Você vai se aproximando de Deus e vai vendo o quanto, porque mais próximo você tem mais luz. O quanto Deus é santo e quanto nós somos impuros. Aqui não é um chamado para você ser um santinho do pau oco, não, melhor do que os outros na igreja. E tá depois sentando, né, usando a mensagem de saúde, a mensagem vindo no campo para bater nos irmãos. É o contrário que acontece. Você é atacado pelos irmãos, você é difamado como dissidente, esse que outro, mas chora, ora entre o alpendre e o altar pelo teu povo, porque tudo que nós temos de bom veio dessa igreja. Eu estou citando livros aqui que a igreja mantém, irmãos. Não são livros que a igreja baniu. São livros que eu encontrei e depois propiciei para outras pessoas quando montei uma biblioteca na minha igreja lá, no Centro Ellen White na igreja, no Centro Ellen White na Escola Adventista. E nós temos que fazer a obra de Esdras, irmãos. Promover a palavra de Deus, porque a reforma e o arrependimento não acontece sem a palavra de Deus. É ela que liberta da escravidão do pecado. Conhecereis a verdade vos libertará. É ela que nos santifica. É a palavra que tem poder, não é a sua fé. Sua fé não tem poder. Sua fé é o meio que Deus usa. A fé em si, ela diz que não tem poder nenhum. Não acredite nisso que o mundo evangélico está pregando, de uma força, de uma fé interior, de uma... Não, irmão, isso é misticismo. A obra de santificação é pelo Espírito de Deus. Você precisa se esforçar. Ellen White diz, o esforço humano sem o auxílio da graça de Deus de nada aproveita. Não adianta você se esforçar crendo que você está cumprindo exigências e que você vai merecer. Não, é pela graça. Tanto a obra de perdão, que é a justificação, como a santificação é pela graça. Porém, irmãos, acontece o seguinte, ela diz, o esforço humano, sem o auxílio da graça de Deus, de nada aproveita. Porém, a graça de Deus, sem o concurso do esforço humano, também não serve para nada. Porque Deus não vai ferir o seu livre-arbítrio. Ele vai apelar, é o Espírito que constrange, é o Espírito que convence, mas você precisa colocar o seu livre-arbítrio, sua vontade nas mãos de Deus, e Ele vai operar o querer efetuar. Operai a vossa salvação com temor e tremor, diz Paulo, Filipenses 2,12. Pois é Deus quem opera o querer efetuar, o verso 13. O que você tem que fazer é perseverar. João diz assim, filhinhos, essas coisas vos escrevo, 1 João 2,1, para que não pequeis. O propósito de Deus é esse, seria um sarcasmo de Deus escrever isso. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se não fosse possível, como muitos estão dizendo aí, é impossível guardar a lei de Deus. Mas a marca de Apocalipse é os que guardam os mandamentos de Deus. Se guardam, diz 1 João 3,4, o pecado é a transgressão da lei. Se eles não transgridem a lei, não pecam. É viver pela fé, irmãos. Mas, olha bem, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Então, irmãos, é lutar para andar no caminho de Deus, andar no caminho estreito. A bênção virá, mas é necessário prudência, é necessário planejamento inteligente, oração, como Esdras fez, se planejando ali, Deus orienta como eu vou fazer essa mudança, essas mudanças, eu não sei em que nível cada um aqui no grupo está, entende? Temos aí 35 pessoas hoje, eu não tenho como saber, eu não tenho onisciência, Deus conhece a vida, o histórico, o tempo, as condições de cada um. E mesmo assim, poderá ocorrer que muitas pessoas não tenham mesmo nenhuma condição de sair. Graças a Deus,
na terceira chamada aqui, ela foi depois do decreto de Amã. Os dois chamados anteriores, o de Ciro e de Dario, para sair, foi antes do decreto de Amã, aquele decreto de morte do povo de Deus. Mas o terceiro veio depois desse decreto, o que foi com Esdras, que foi o final, foi o de Artaxerxes, aquele de 457, que começa a contar as 70 semanas e as 2.300 tardes e manhãs. Então, ainda havia gente de Deus lá fiel, como Mardoqueu, como o próprio Neemias, como o próprio Esdras, como a Esther, né? Como aqueles que se humilharam diante de Deus. Então, não é uma sentença aqui, irmão. Se você ficar, você vai perecer. Entende? Então, estudem esses capítulos finais. Eu estou dando para os irmãos aqui, não tem anjo de um filme, tem um trailer, não é isso? Estou dando para os irmãos um trailer. Isso é aguinha com açúcar. É cada um lá na sua experiência com Deus, no seu tempo com Deus, lendo essas passagens finais, estudando a palavra de Deus. E a palavra, irmãos, ela, se for recebida com um coração honesto diante de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, apta para discernir, dar discernimento, apta para separar o carnal do espiritual. Eu espero em Deus que os irmãos entendam a mensagem que está sendo dada sequencialmente aqui. O chamado que Deus tem para o seu povo é que Ele quer cumprir finalmente. Irmãos, só vai terminar a história desse mundo quando Deus cumprir o seu propósito, que é manifestar a glória de Deus na última geração, no seu povo. O caráter de Deus precisa ser vindicado. Depois da cruz, Satanás lançou sua última mentira. Para o homem caído é impossível, mas tudo posso naquele que me fortalece, ou quase tudo. Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós é fiel e justo para completá-la. Ninguém será tentado acima das suas forças, 1 Coríntios 10, 12. Mas fiel é Deus que, juntamente com a aprovação, enviará o escape. Judas 24 fala a mesma coisa, eu já citei aqui. São muitas as promessas de Deus. Não vai adiantar nós ficarmos olhando para o caminho estreito, sem vontade de segui-lo e dizendo, os muros são muito altos, os gigantes, as cidades são fortificadas. Não vai dar para vencer. Não, irmãos. O justo viverá pela fé. Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38. Memorizem a palavra de Deus, as promessas que estão lá, porque está saindo de minha boca aqui, mas precisa estar no coração, para que nos momentos difíceis, eu passo por momentos difíceis, tem momentos de angústias, para que a gente não tenha uma experiência com Deus de sobe e desce, mesmo na angústia. Paulo diz, em tudo somos atribulados, porém não desanimados. A experiência do cristão não é um existencialismo. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Não, isso aí é um evangelho evangélico. Isso é vir de Babilônia, isso é existencialismo. A experiência do cristão é retilínea. Peguem os hinos, Castelo Forte, pegue aquele hino, ando sempre alegre, andando sempre alegre estou. Ali diz que nós temos dificuldades, temos aflições, mas eu estou firme. Paulo diz lá, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Ellen White diz que ele nunca se considerou formado na escola de Cristo, mas apenas 2 dias antes da sua morte, quando ele sabia que o decreto de morte tinha saído, Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde já a coroa da justiça me está guardada, da qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Então, irmãos, qualquer um que disser, eu estou pronto, eu estou fazendo tudo que Deus pediu, eu tenho certeza, está cometendo a questão da presunção. Há uma confiança, há uma certeza para aqueles que esperam em Deus. Mas, no processo de santificação, na misericórdia de Deus, ninguém vai perceber que está isso ou está aquilo, já parei de pecar, já... Isso é loucura, irmãos. O que ocorre na santificação é que Ellen White viu um grupo pequeno se angustiando, lutando com Deus, como Jacó lutou. É a angústia de Jacó, irmão, que nós vamos passar. Satanás vai nos assolar,
com um senso de indignidade, e somos indignos mesmo. Mas pecaminosidade estarão todos confessados diante de Deus e o povo dele afastado da prática do pecado. Que Deus abençoe esse dia dos irmãos, é o meu desejo. Amém. Que Deus seja louvado, né, por essa mensagem de advertência, né? Assim como Deus deu 3 momentos de advertência para aquele povo, que nós também possamos sentirmos nessa manhã advertidos também pelo nosso Deus. É com esse sentimento, então, agora que nós vamos fazermos aqui 2 orações e a terceira oração cantada. Alguém gostaria de fazer essa segunda oração? Marcelo faz a primeira. Alguém gostaria de orar? Consola, bom dia, querida. Você faz, então, a segunda oração e a Cristine vai fazer a oração cantada. Bom dia, farei sim, Heloísa. Oremos, então. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o testemunho é este, que o Senhor disse que tudo apareceu. Paulo dá o testemunho em Hebreus 11, verso 3, que pela fé entendemos que o universo foi criado por tua palavra. E, Senhor Deus querido, toda vez que o Senhor falou, algo aconteceu. E Jesus, no deserto da tentação, citou Deuteronômio 8, verso 3, mas ele modificou. Ele disse, nem só de pão o homem verá, mas de toda palavra. Ele não usou a palavra logos, palavra escrita. Ele usou a palavra falada. Ele tinha saído do Rio Jordão, ele ouviu o Pai dizendo, este é o meu filho amado. Senhor Deus, nos ajude a nos apegar à tua palavra como Jesus pegou, ao estar escrito, Pai. Ajuda-nos para que, pelo poder do Espírito, Senhor Deus, não podemos por nós mesmos vencer nada, não podemos ter um discernimento correto, nosso coração, as coisas ruins já colocamos na nossa mente, tudo, Senhor Deus, atrapalha. Pedimos que o teu Espírito, poderosamente, faça com que a tua palavra seja viva e eficaz em nosso coração, Pai. De maneira que cada um entenda o seu chamado individualmente, pessoalmente contigo, Pai. De maneira que o nosso coração, ele se abra de forma honesta para o Senhor, Pai. Não podemos fazer essa obra por nós mesmos, nem arrependermos podemos por nós mesmos, Senhor. Tem misericórdia de nós e salva-nos, Pai querido. Salva-nos do engano, de tudo quanto é vento de doutrina que vai estar soprando nesses últimos dias, Pai. São tantas, Senhor Deus querido, as armadilhas que o inimigo do teu povo coloca, Pai. Alugaram conselheiros contra nós, meu Paizinho querido. Os inimigos estão ao redor, rilhando os dentes. Tem misericórdia, nos ajude, dá-nos discernimento, Pai. Ajuda-nos a tomarmos as decisões que precisamos tomar no tempo certo, Pai, da maneira correta, meu Senhor. Dá-nos sabedoria para planejarmos as mudanças que precisamos fazer. Dá-nos confiança, Senhor Deus querido, na tua graça e na tua misericórdia, pois a graça é o poder de Deus para vencer pecados. Aumenta-nos a fé como os teus discípulos pediram. Senhor Deus, eles pediram em Lucas 17 que o Senhor aumentasse a fé deles, justamente quando o Senhor disse o contexto do perdão, perdoar aqueles que nos acusam. Como é difícil ser atacado, difamado, e amar essas pessoas e orar, Pai. Precisamos de um milagre, Senhor Deus querido, para que no meio dos nossos familiares, dos nossos irmãos, não usemos a palavra como um chicote, que testemunhemos, Pai, que preguemos mesmo em silêncio, de preferência em silêncio. As pessoas vão perguntar por que você não bebe isso, por que você não come aquilo outro. E ajuda-nos a sermos humildes na hora, Pai, para reconhecermos, Senhor Deus, que somos incapazes de dar um bom testemunho, que carecemos naquele momento da orientação do Teu Espírito para dar resposta à razão da nossa fé. Não com orgulho, não com soberba, que ninguém, Pai, se ache melhor porque está buscando o Senhor de madrugada, porque está fazendo reforma de saúde, reforma de vestuário, reforma da música, mas que se sinta responsável, Pai,
por uma fala compassiva, por uma advertência misericordiosa sobre os nossos irmãos e parentes. Pois o mundo está para perecer no engano, Pai. E não teremos nós que habitaremos com os seres santos do céu, que descem da luz para as trevas desse mundo para nos ajudar, compaixão dos outros. Então, Senhor Deus, precisamos do batismo do Espírito, precisamos da virtude do Espírito, Pai. Porque lá na palavra diz o fruto do Espírito: compaixão, misericórdia, humildade, mansidão, bondade, amor, paciência. Senhor Deus, então, domínio próprio, nós somos destituídos de tudo isso. Precisamos nascer do Espírito, precisamos de um novo nascimento, de um novo coração. São promessas que o Senhor deu. O Senhor disse lá: pode o etíope mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo se livrar de suas manchas? Como poderão vocês praticar o que é bom se vocês foram ensinados e estão acostumados a praticar o que é mal? Então, Senhor, nos ajude a lançar com toda a força nossa. Nos lançarmos, Senhor Deus, em buscar o Senhor de todo o coração, sabendo que quando nós buscarmos e invocarmos de todo o coração, nós acharemos o Senhor. E estando em Cristo e Cristo em nós, Pai, teremos a vitória, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Abençoa-nos nesse dia, Pai. Ajuda-nos a entender que o alimento de hoje, a comunhão de hoje não serve para amanhã. O estudo da palavra de hoje não serve para amanhã. Cotidianamente, Jesus buscava o Senhor. Ajuda-nos, Pai querido. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor Jesus, mais uma vez, diante do Pai, clame: meu sangue, Pai, meu sangue, e nos conceda tempo para os nossos familiares, nossos irmãos de igreja, Pai. Esse mundo está se tornando tão tenebroso, Senhor Deus. As movimentações, os rumores de guerra, as maldades dos homens que estão planejando, Senhor Deus, o que eles já estão executando, a impressão que dá que, como a tua serva falou, os últimos eventos sucederão de forma rápida. Ajuda-nos, Pai. Proteja-nos, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus nós pedimos. Amém. Oi? Eu acho que eu me desconectei aqui, não? Eu estou conectado. Não. Acho que é a irmã que caiu a internet dela, que eu não estou vendo ela aqui. Ah, tá. Eu vou orar então no lugar dela. Ok, irmãos. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós agradecemos ao Senhor, meu Deus, esses preciosos momentos em que passamos na Tua presença aqui nessa sala. Nós te louvamos, nós te glorificamos. Oh Deus, muito obrigada pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós estamos sentindo, Pai, o Teu amor, o Teu poder, o Teu Santo Espírito nos convocando, nos orientando, nos chamando, Pai, a fazer aquilo que é reto, aquilo que é da Tua vontade. Eu rogo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, quantos de nós aqui nessa sala, como eu, como tantas outras pessoas, que estamos planejando, estamos, ó Pai, com propriedade para vender, clamando ao Senhor para enviar comprador, estamos procurando sítio, lugar para nós sairmos, ó Pai. Ó Deus, por misericórdia, apressa, Pai. Apressa a enviar, meu Deus, comprador para todos que querem sair, que estão com as suas propriedades à venda, estão procurando sítio. Nos ajuda a sair o mais rápido da cidade e nos ajuda também para fazer as reformas necessárias, como o irmão falou, como o Senhor falou nos nossos corações. Derrama sobre nós o Santo Espírito. Nós que estamos lutando, Pai, que estamos já empenhados nas mudanças, nas reformas que o Senhor tem nos chamado a fazer. Ó Pai, nos ajuda a sermos humildes, nos ajuda a sermos luz. Abençoa que as pessoas que estão em nossa volta possam contemplar o amor, a bondade, a fé, a humildade e o poder do Senhor nas nossas vidas. Ó Pai, batiza com Teu Santo Espírito por misericórdia. Pai querido, eu quero clamar ao Senhor por cada lar representado aqui nessa sala, nesta manhã. O Senhor, Pai, conhece as necessidades, as fraquezas de cada um de nós. Eu te suplico, nos fortalece, nos ajuda, Pai. Pai, eu peço, Senhor, que as pessoas que estão com problema de enfermidade na família, eu clamo, Senhor, meu Deus, cura as enfermidades, a moléstia do Teu povo e nos ajuda, Pai, a viver a luz que nós temos,
para que nós possamos desfrutar saúde perfeita na tua presença santa. Ó Pai, dá-nos um dia de comunhão com o Senhor. É o que nós te pedimos, Pai, até te imploramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Segurança sou de Jesus, eu já desfruto bênçãos da luz, sei que hoje meu Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, Ele sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Amém. Sendo submisso sempre ao bem, sinto os elevos puros do além, anjos descendo, trazendo ao voo ecos da graça, bênçãos do amor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, quanta bondade tem meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre honra e louvor. Amém. Amém. Obrigado, Cristine e Pedro, né, pelo louvor. Obrigada, irmã Terezinha, por sempre estar aí à nossa disposição, né, para podermos louvarmos ao nosso Deus com as orações. Bom, gente, dando continuidade, né, a esse segundo bloco, né, nós vamos, então, agora dar início às nossas considerações, né? Consolo, estou vendo que você entrou, né? Você acha que tinha caído, né? Meu celular descarregou, Heloísa, justamente na hora que eu fui orar. Aí, mas não tem problema, você faz a oração final, ok? Tá joia. Então, tá joia. Então, a Consola já está aqui para fazer a oração. Bom, gente, então nós vamos dar continuidade aqui, né, ao nosso segundo momento, aonde nós vamos fazer as nossas considerações. Esse é o momento de você fazer a sua pergunta, esse é o momento de você contribuir com algum texto ou aquilo que o Espírito Santo falou em seu coração. Enquanto vocês estão aí a pensar, né, eu quero considerar em relação a algumas coisas, né, que eu estou vendo acontecendo, né? Para quem já leu os planos, né, da nova ordem mundial, dentro dos projetos da nova ordem, a propriedade deixará de existir. O governo será dono de todas as propriedades, como também o governo será
ele vai, todos nós teremos um score social. As pessoas também, elas não terão um salário igual, todo mundo, todas as pessoas vão ter um salário igual, né? Então, a faxineiro, o médico, o engenheiro, todos vão ganhar de forma igual, e dentre outros projetos aí da nova ordem mundial. Quando nós olhamos para os projetos da nova ordem mundial e olhamos para o espírito de profecia, é a mesma coisa, né? A gente já tem uma orientação de que as propriedades não terão mais valor dentro em breve. E muitos tentarão vender as suas propriedades e não conseguirão, porque retardaram, né, ali na sua decisão. Quando o Marcelo disse que a gente tem que estudar a história de Ló, o Espírito de Profecia fala que Ló ele se demorou, né, a tomar a decisão. Se ele tivesse sido mais ligeiro, né, talvez ele teria salvo ali a sua família. E quando a gente vê as coisas que estão acontecendo no nosso país, a gente está vendo um rumo já sendo desenhado aí para que tudo isso aconteça, né? Algumas propriedades que foram invadidas antes do Covid, né? Recentemente houve uma decisão pelo STF que essas propriedades não poderão ser desocupadas. Vai ter que ter uma comissão para fazer essa desocupação. Nós já estamos vendo aí nessa decisão um cenário sendo desenhado, talvez para algumas coisas que poderão acontecer no nosso país dentro em breve. Se tudo se confirmar conforme a gente está vendo o governo de transição, o governo, né, o ministro da Agricultura é aquele mesmo que é o presidente do MST. Então, queridos, pode ser que dentro em breve muitas coisas vão mudar em relação à propriedade. E isso acontecendo, as propriedades vão perder o valor, né? Então, um cenário político já está se desenhando para que isso aconteça dentro em breve. Então, para aqueles que não têm condição, às vezes, de comprar, né, uma propriedade de valor bem barato, né, por não ter altos recursos, talvez aí esteja a oportunidade, né, de você já se programar, porque isso poderá dentro em breve já está acontecendo. 2024, né, gente, nós já estamos vendo que não teremos mais dinheiro de papel. O dinheiro passará a ser eletrônico. Não é Pix, tá, gente? Pix é uma coisa, dinheiro eletrônico é outro. Então, dinheiro de papel não tem nome, dinheiro eletrônico tem. Dinheiro eletrônico chama Marcelo, dinheiro eletrônico chama Heloísa, e talvez dentro em breve, quando houver o decreto, né, não teremos mais acesso à nossa conta, aposentadoria, né? Então, todo um cenário já está se desenhando. E é por isso, talvez, que Deus, essa manhã, mandou essa mensagem, nos advertindo que o povo teve a primeira chance, a segunda e a terceira. E quando chegou ali na terceira, as pessoas já estavam tão acostumadas com as facilidades de Babilônia, que foram pouquíssimas que quiseram sair dali de Babilônia. Mas que Deus abençoe você nessa manhã, que você possa sentir o desejo no coração de ouvir o chamado de Deus, mas dentro desse planejamento aqui que o Marcelo nos passou essa manhã, né? Não é sair de qualquer jeito, é você orar, ler o que está revelado na palavra, ver a necessidade visível, as providências e as evidências, né? E o que Deus está colocando ali no seu coração. Então, que nós possamos não fazer nada por impulso, porque quando fazemos por impulso é pior, né? A consequência disso é pior, o resultado na sua vida espiritual vai ser pior
porque você voltando, né, retrocedendo, isso pode desanimar muitos irmãos e criar neles ali uma expectativa de que aquilo ali é ruim, né? Então, que nós possamos realmente ter algo planejado. Marcelo, você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu vou dar uma sugestão também. O livro Grande Conflito, no capítulo 1, Predito o Destino do Mundo. É um capítulo bem extenso, bem grande. Ellen White trata da profecia de Jesus de Mateus 24, né? Que era de dupla aplicação. A destruição de Jerusalém, o cerco que viria contra o povo de Deus lá, e a destruição final do mundo cristão. Então, ali nós temos também uma aplicação tipológica que vai se repetir, porque a oportunidade dada aos cristãos, o testemunho de Eusébio de Cesareia e principalmente Flávio Joséfo, é que, estranhamente, não morreu um cristão na destruição de Jerusalém no ano 70. Né? Foram quase 1,5 milhão de judeus que morreram, as atrocidades se cometeram lá, se repetiu aquilo que Jeremias tinha profetizado e que Deuteronômio tinha profetizado, do cerco que viria contra o povo de Deus, que as mães, lá em Deuteronômio diz que as mães cozinhariam os seus filhos em panelas. E Jeremias repetiu essa profecia de Moisés, né? E isso aconteceu com o povo de Deus quando eles foram cercados por Babilônia. Repetiu-se quando Roma Imperial cercou Jerusalém. E Ellen White garante que vai se repetir agora no final dos tempos. A angústia de quem permanecer, a dificuldade vai ser muito grande. Deus concede ao seu povo orientações, tempo, né? Então, eu repito, quanto mais estudar, você vai criando a consciência e também, irmãos, o primeiro de todos os passos para mudar para o campo, primeiro de todos, é vocês já estão fazendo e devem permanecer e crescer mais. Consagrar-se a Deus. Se você é o sacerdote do seu lar, né, ao invés de impor a todo mundo, restaurar o altar da família no culto matinal vespertino, sua devoção pessoal a Deus, suas madrugadas com Deus, em oração, em estudo da palavra, né? Seus momentos durante o dia, porque não é só de manhã, nós somos como um vaso cheio de furo, né? A gente se enche pela manhã, mas vai esvaziando. Então, nós temos que, durante o dia, permanecer. Então, o primeiro passo é esse de consagração a Deus e comunhão com Deus, para que você tenha discernimento, para que faça a coisa da maneira certa. Mas, se quiserem estudar, Predito o Destino do Mundo é também muito idêntico. Lá fala de 2 cercos, né? E o povo deveria sair depois do primeiro cerco, o primeiro cerco. Aí é um tema que a gente teria que estudar. O primeiro cerco já ocorreu, nós estamos prestes a acontecer o segundo cerco. Então, assim como o povo, quando saiu, é impressionante, irmão. Quando o povo saiu do Egito, eles tiveram 2 Cades Barneia. A Igreja Adventista também já teve 2 Cades Barneia, seus momentos lá de 1844 a 1888. Então, nós temos que estudar as histórias para a gente ficar atento, para que a palavra de Deus esteja tão entesourada que sentimentos que a gente tiver, ou vozes que quiserem nos influenciar, a palavra esteja aqui, bem guardada. Escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti, para que a gente não caia no mesmo pecado que eles caíram, de negligenciar, né? Só isso mesmo. Obrigado, Marcelo, né, por mais essa contribuição. Alguém gostaria, a irmã Cida, né, ela até fez uma pergunta aqui no chat, né, quem não tem condição, né, Marcelo, de estar saindo para o campo, o que você tem a falar sobre esse assunto? Então, irmãos, eu coloquei aqui de uma forma assim bem aberta que cada pessoa vai ter a sua experiência, seu tempo, a luz, porque, olha só, irmãos, vamos olhar para o caso de Caifás. Vamos dizer que de 100% da luz que Caifás, que Deus dá para o seu povo, Caifás tenha conhecido 85% da luz que Deus tem, porque a nossa geração, ela tem toda a luz, é o que Ellen White fala, toda a luz, mas Caifás tivesse 85%. E vamos olhar para o ladrão na cruz.
como se ele tivesse ali 15%. E vamos dizer que dos 85% que Caifás recebeu, ele obedeceu a 70%. Né? E o ladrão na cruz, dos 15% que ele recebeu, ele obedeceu a 15%. Quem obedeceu mais? O ladrão na cruz. Então, irmãos, Deus trabalha conosco na luz que nós possuímos, nas circunstâncias que nós estamos. Ninguém deve ser juiz de ninguém. Basta saber o seguinte, Deus sonda os corações. E se você não... Porque, irmãos, a morte para o eu é uma tragédia. A morte para o eu é sofrida, é dolorosa. A gente treme, a gente fica sempre com aquela voz, que Deus sabe, que no dia que vocês comerem, ou seja, Deus tá pedindo para tirar algo de bom de mim. Não, irmãos, depois que você caminhar na luz, você vai ver que Deus só está pedindo o melhor para você. Mas é preciso ser honesto com Deus. Então, o que acontece? Cite o Salmo 139 em oração, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há aí algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que nem isso nós podemos fazer. Pedro diz que o arrependimento é obra do Espírito Santo, né? Tudo provém de Deus, mas o ser humano age com o livre-arbítrio. Você precisa colocar a tua vontade em união com o poder da graça de Cristo. Porque aí Ellen White diz que a tua vontade se torna soberana. Então, pede a Deus para sondar o coração, né? É o seu particular, não existe uma determinação geral para todos. Nós somos uma congregação, somos uma igreja, um corpo, mas somos pedras vivas. Então, cada um é uma pedra viva, cada um é um tijolinho, cada um tem o seu individual com Deus. Eu penso assim. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Bom, a gente também acredita, né, que tudo é no tempo de Deus, né? Nós devemos orar, porque tudo de Deus tem que ser com decência e ordem, inclusive sair para o campo, né? Então, nós temos que fazer ali planejado, mas também não podemos ficarmos ali demorando, né? Porque senão o tempo passa e a gente poderá ser pego ali de surpresa, né? E os sofrimentos que estão a pegar as pessoas na cidade, né? Vai ser realmente cruéis. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos estarmos prontos. Bom, não havendo nem mais uma mãozinha aqui levantada, né? Nós, então... Naudília, estou vendo seu microfone aberto. Oi. Bom dia. Bom Desculpe dia. Minha voz está um pouco rouca. Eu queria que... Alô? Estamos te ouvindo, pode falar. Okay. Eu gostaria muito de que os irmãos orassem por mim. Eu estou assim, me sentindo uma culpa tão grande, mas isso eu tenho carregado isso em minhas costas por, acho que, 5 anos. Eu tenho uma propriedade na cidade, eu tenho um condomínio, e eu pedi para Deus mandar um comprador. Veio um comprador dos Estados Unidos, e por causa de 100 mil reais, eu não vendi minha propriedade. 50, aliás. Por causa de 50, eu queria mais 50. E hoje eu tenho um arrependimento tão grande, mas tão grande, sabe? Eu fiquei muito pensando no eu, sabe? Eu quero isso. E Deus queria que eu vendesse, eu tenho certeza disso. Então, eu tenho pedido a Deus misericórdia de mim, me perdoe, Senhor. No fundo, eu não queria dar como é que fala, para o procurador, como é que chama? Como é que chama? Como é que chama o rapaz que vende os imóveis? Corretor. Para o corretor. Irmão Naudília, olha só, a Heloísa é corretora, hein? Né? Então, eu não queria dar para o corretor o tanto que ele pediu, que ele ia ganhar uma tonelada de dinheiro na minha cabeça. Olha só o egoísmo, olha só a falta de fé, olha a falta de... O egoísmo meu, sei lá o que mais, não tem nem
um adjetivo para mim, sabe? Eu fico muito chateada comigo mesma, sabe? Não. E o corretor, sabe, ele é tão bonzinho, sabe, é tão gracinha, sabe? Eu não queria dar para ele, olha só, não, não vou te dar isso tudo, não, só dou esse tanto, entendeu? Só se você vender por tanto, sabe? Então, eu fiquei naquela situação. Mas antes eu havia combinado com ele que seria como eu estava falando. Mas Deus queria ver a minha bondade, sabe? Sei lá, queria me ver minha... Sei lá, eu me curvo muito. Eu quero pedir a Deus, já pedi muito a Deus, mas peço aos irmãos, o pastor, o irmão que está morando no campo. Eu tive uma inveja santa dele, se é que pode falar isso, sabe? Eu já deveria estar no campo há mais de 6 anos. Que há mais de 6 anos Deus me falou muito forte no meu coração. E provavelmente agora o meu patrimônio não deve valer a metade do que valia naquele dia. Entendeu? Eu acredito nisso. E olha lá, se é que eu vou vender. Mas eu acredito que Deus está no comando da minha vida, Ele sabe todas as coisas. E eu peço, irmãos, em nome de Jesus, orem para que, se for da vontade de Deus, que eu encontre alguém. E eu tenho certeza que minha mente vai abrir, sabe? Para eu... aquela oferta que eu tiver, vai ser aquela oferta que Deus mandou, e Deus vai providenciar para mim um lugar para eu comprar e viver. Amém. E levar outros irmãos também comigo, hein? Amém, Ronaldília. Bom, gente, não havendo mais nenhuma mão, né, aqui levantada, nós então vamos encerrar o nosso culto desta manhã. A Consola, então, vai orar e logo em seguida teremos o nosso hino. Eu vou fazer só uma última consideraçãozinha de 30 segundos. Nesse exemplo de saída lá do exílio, muitos consideraram da seguinte maneira: Jerusalém está destruída, nós vamos morar onde? Não tem comércio, não tem trabalho, não tem, as terras lá estão abandonadas. Eu vou viver de quê? Né? Então, nós vimos aí que Ellen White diz que Deus deu a eles a bênção. Não foi fácil, irmãos, não foi fácil. Chegando lá, desconectou aí. Chegando lá, eles encontraram muita oposição dos samaritanos, dos árabes, dos vizinhos, né? Então, se a gente considerar no planejamento que a gente tenha tudo arrumadinho, né? Porque o grande problema é a gente ficar preso ao sistema. Eu preciso ter uma renda tal, porque eu tenho que pagar plano de saúde, eu preciso disso, eu preciso daquilo, tenho que pagar aquilo outro, manter isso, manter aquilo outro. Então, irmãos, olha, quando a gente fala em planejamento, né, de forma ordenada, é porque você pode, não é pecado, você diminuir o sofrimento nessas mudanças, né? Agora, que o passo da fé tem que ser dado, tem que ser dado. Deus não vai dar toda a providência, Ele vai dar algumas providências, algumas evidências, mas Deus não vai colocar um outdoor, Deus não vai colocar... porque envolve sacrifício, envolve renúncia. E nós, logo assim que dermos os passos na luz que Deus vai dando, vamos entendendo logo depois, entende? E vocês já têm aí, muitos de vocês, a experiência da reforma de saúde. Não é fácil no começo. As mudanças, como é que eu vou fazer? Eu vou substituir por quê? Eu não conheço receita, eu não sei isso. Mas você vai fazendo e Deus vai abrindo portas. Mas primeiro é preciso pôr o pé na água. É preciso dar o passo. Nós fizemos as continhas lá com a renda, o condomínio era muito alto onde a gente morava, a gente tinha algumas despesas, né, de mensais fixas, né? Minha filha fazendo medicina na UAP, na Argentina, na Universidade Adventista, está ainda lá. Então, a gente, com muito planejamento, nós demos um passo assim bem apertado, sem Deus ter propiciado venda de bens nenhum. Mas nós fizemos nossas contas para não escandalizar. Eu falei com minha esposa, eu vou cuidar. Conseguimos pintar a casa para não deixá-la abandonada, né? Então, Deus foi abrindo o caminho à medida que a gente andava. Mas Ele nos faz andar em um caminho estreito até hoje. A gente anda em um caminho estreito. E essas coisas vão mostrando com o passar do tempo, irmãos,
quantas necessidades imaginárias nós temos de roupas, de objetos, de compras, de consumismo. É uma loucura, irmãos. E a mesma coisa, a gente vê quanta porcaria a gente comia. Só depois que a mente começa a desembotar e que Deus tira o gosto ruim, você vai vendo o quão fútil você ter trocado aquilo que Deus deu como regime original. A mesma coisa, irmãos, nós temos muitas necessidades imaginárias. Jesus disse assim, as raposas têm seus covis e as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, muitas vezes a gente quer manter os dois, né? Um pé cá e outro cá. Então, é necessário planejamento, é necessário a ordem nas coisas que se faz, a instrução, né? Verificar as condições, mas é necessário dar os passos da fé também, ok? Ótimo, Marcelo. Bom, então agora nós vamos encerrar esse momento, né, com a Consola fazendo oração. Querido Deus, amantíssimo Pai, louvado, Senhor Deus, engrandecido seja teu santo nome, Pai. Porque o Senhor, meu Deus, tem enviado mensagens e mensageiros, meu Deus. Mensagens tão claras, mas tão claras, Pai, que até uma criança consegue entender, meu Deus. Ó Senhor, eu quero entregar nas suas mãos a vida de cada uma das pessoas que está aqui na sala nessa manhã, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, meu Pai. O Senhor sabe do nosso desejo de andar na Tua presença e ser perfeito, Senhor. Mas o Senhor sabe também, Pai, quão imperfeito, sabe da nossa natureza, que natureza perversa, meu Deus, nós temos, mas nós desejamos ardentemente, Senhor Deus, fazer a Tua vontade. Ó Deus eterno, essa mensagem, Senhor Deus, de abandonarmos a cidade e ir para o campo, ela não é uma mensagem nova, Senhor Deus. É uma mensagem que foi dada já há bastante tempo atrás. Mas agora, Senhor Deus, a gente tem visto de uma forma mais ampla o teu povo atendendo essa mensagem, Senhor. Ó Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor, meu Pai, porque aqui na minha casa era impossível a minha saída para o campo, porque o meu esposo, embora ele seja cristão, Senhor Deus, ele não entendia, ele não aceitava, meu Deus. Por ele nunca ter ido no campo, nunca ter morado no campo, ele não aceitava a ideia de ir para o campo, Senhor. Mas o Senhor, meu Deus, de uma forma milagrosa, Senhor Deus, o Senhor transformou o coração do meu marido, Senhor Deus. Ele está agora, Pai, de coração aberto, Pai, aceitando a venda da nossa propriedade, Senhor Deus, pronto para ir, meu Deus. E ele está dizendo, Senhor Deus, que ele está indo para obedecer a tua vontade, não que ele queira. Então a gente percebe, Senhor Deus, que ele abriu o coração ao Senhor. Ele está permitindo que o Senhor molde o coração dele, Pai. Isso é motivo de eu agradecer muito, Senhor Deus, pela transformação que o Senhor fez aqui dentro da minha casa, Senhor. E eu sei, meu Deus, que assim como o Senhor tem feito grandes coisas aqui no meu lar, o Senhor também quer fazer no lar de cada uma das pessoas. E o Senhor já está fazendo, Senhor. Ó Pai eterno, eu entrego nas tuas mãos a nossa vida, Senhor. Ó Pai, eu sei que nós já deveríamos estar no campo, nós já deveríamos estar, meu Deus, produzindo nosso próprio alimento. Nós estamos atrasados, Senhor Deus, mas o Senhor é benigno, o Senhor é paciente, Senhor Deus, e o Senhor tem nos dado essa chance ainda, Pai. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que assim como nós aqui estamos, Pai, desejosos que apareça um comprador para a nossa casa, muitos aqui desse grupo também estão com esse mesmo desejo. Ó Deus, o Senhor disse através da tua serva que o Senhor mostraria quando vender, por quanto vender e para quem vender. E nós estamos confiados nessa promessa, Senhor. Pai, são desafios muito grandes para nós que estamos acostumados na cidade, com o conforto da cidade. Não será fácil. Nós estamos conscientes disso, porque o Senhor tem enviado mensageiros para falar isso para nós, que não será fácil, não será um mar de rosas. Mas fortaleça a nossa fé, Senhor Deus, cada dia. Nos ajude a buscar o Senhor de todo o nosso coração. Como o irmão Marcelo falou, nos ajude a desapegar tantas coisas que nós temos, que nós não precisamos, Senhor Deus. Quanto acúmulo de coisas que nós temos, meu Deus. Nos ajude a desapegar completamente, Senhor Deus, para que nós possamos sair. Porque, Pai, haverá um dia muito em breve que nós não vamos poder ter nem o campo, que nós vamos ter que desapegar até da nossa propriedade do campo e fugir para os montes, Senhor.
Senhor, fortaleça a nossa fé. É o Senhor que nos dá a fé. É o Senhor que nos dá o poder, Senhor Deus. Nós precisamos te buscar, Senhor Deus. Nós precisamos nos entregar ao Senhor. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que continue abençoando os mensageiros, como o irmão Marcelo, e quantos outros que já vieram aqui nessa sala, Senhor Deus, imbuídos pelo poder do Teu Santo Espírito para nos dar mensagem de advertência, Senhor. As mensagens agora são de advertência, Senhor Deus. Abra nossa mente, abra o nosso coração, Senhor Deus, para que nós possamos estar prontos a obedecer, simplesmente obedecer, Senhor Deus. Obedecer porque nós somos servos, Senhor Deus. O Senhor que é o Senhor que é o dono, Pai. Nós somos servos, e os servos devem estar dispostos a obedecer, ainda que não entenda completamente, mas que nós possamos estar dispostos a obedecer, meu Deus. Pai Santo, Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia. O Senhor sabe que nós temos uma natureza perversa, Senhor Deus, uma natureza pecaminosa, mas o Senhor sabe que nós já entendemos a necessidade que nós temos de abandonar o pecado, Senhor. Nos dê força, Senhor Deus, porque por nós mesmos nós não vamos conseguir, Senhor. Ó Pai, todas essas bênçãos que nós temos te pedido, todos esses rogos que nós temos feito ao Senhor, Pai, não é pelos nossos méritos, Senhor Deus, é pelos méritos daquele que já venceu por nós, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, Senhor Deus. Jesus, ele já nos deu o quinhão da vitória, Senhor Deus. É só agora nós nos entregarmos a nossa vida nas mãos dele, Senhor. E é no nome dele, meu Pai, o nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso exemplo, Jesus Cristo, que nós estamos confiados, Senhor. E é por isso que nós te pedimos e te agradecemos desde já, Senhor, porque eu sei que os nossos pedidos serão atendidos, Senhor Deus, pelos méritos de Cristo Jesus. E é em nome dele, Pai, que nós te pedimos, que nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém, Jesus. Pessoal, então, nos despedimos e até amanhã, no mesmo horário, às 5 horas da manhã. E aguardamos você para mais um dia nós ouvirmos a voz do nosso professor, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Bom dia. Que você tenha um excelente dia. Pessoal, Bom então, dia. até Bom dia amanhã. a todos. Bom dia. Bom dia, até amanhã.